Carta de Paulo aos Gálatas, interpretação geral e contexto teológico. Contexto histórico. A carta foi escrita por Paulo entre 48 e 55 d.C., provavelmente após sua primeira viagem missionária. A Galácia era uma região habitada por povos celtas, convertidos ao cristianismo por Paulo. Após sua partida, surgiram judaizantes que afirmavam que era necessário observar a lei mosaica, especialmente a circuncisão, para alcançar a salvação. Ou seja, Paulo fundou igrejas na Galácia durante suas viagens missionárias. Depois que ele saiu, falsos mestres, chamados judaizantes, começaram a ensinar que os cristãos gentios deveriam seguir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, para serem salvos. Paulo escreve para defender a liberdade cristã e afirmar que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. O objetivo principal, Paulo escreve com urgência e tom severo para defender sua autoridade apostólica, a liberdade em Cristo, a doutrina da justificação pela fé, e não pelas obras da lei. A carta de Paulo aos Gálatas emerge como um grito de urgência em meio a uma crise espiritual profunda, redigida por um apóstolo inflamado pela verdade do Evangelho. Essa epístola não é apenas um tratado teológico, mas uma defesa apaixonada da fé cristã em sua forma mais pura. Para compreendê-la plenamente, é necessário retornar ao seu cenário histórico e à tensão que provocou sua escrita. Durante suas viagens missionárias, Paulo evangelizou a região da Galácia, território habitado por povos de origens diversas, principalmente gentios, ou seja, não judeus. Esses novos convertidos, ao ouvirem a mensagem da cruz, creram em Cristo e receberam o Espírito Santo. Porém, após a partida de Paulo, chegaram mestres judaizantes. Eles ensinavam que a fé em Jesus era importante, sim, mas insuficiente. Para ser verdadeiramente salvo, diziam, era necessário cumprir a lei de Moisés, sobretudo a circuncisão e demais preceitos cerimoniais do Antigo Testamento. É neste contexto que Paulo escreve, com linguagem cortante e por vezes severa, para restaurar a integridade do Evangelho e resgatar os Gálatas da escravidão espiritual. Ele não faz rodeios. Desde o início da carta, Paulo afirma que o Evangelho que ele prega não vem de homens, mas de revelação direta de Jesus Cristo. Ao defender sua autoridade apostólica, Paulo está, na verdade, defendendo o próprio Evangelho. Não se trata de orgulho pessoal, mas da necessidade de preservar a mensagem pura da graça. O coração da carta está na doutrina da justificação pela fé. Paulo insiste: ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois a lei apenas revela o pecado, mas não tem poder para redimir. A justificação vem somente pela fé em Cristo, fé que abraça a cruz e se rende à graça. O apóstolo evoca a figura de Abraão, o pai da fé, para mostrar que até mesmo antes da existência da lei, Deus já justificava os que criam. O caminho da fé sempre foi o plano original. Mas Paulo vai além da argumentação teológica. Ele expõe as implicações existenciais dessa fé. Ela conduz à liberdade. Liberdade da escravidão da lei. Liberdade do pecado. Liberdade da religião baseada no medo e na performance. Para Paulo, viver pela fé é viver como filhos, não como escravos. É receber a herança da promessa e andar guiado pelo Espírito. É deixar que a graça produza em vez de exigir. E o Espírito, em contraste com as obras da carne, gera em nós o fruto do amor, da alegria, da paz, virtudes que não podem ser produzidas por imposição externa, mas apenas pela transformação interior. A carta também denuncia o perigo da hipocrisia religiosa. O episódio em que Paulo confronta Pedro em Antioquia ilustra isso. Quando Pedro se afastou dos gentios para agradar judeus legalistas, Paulo o repreendeu publicamente.
não por rancor, mas porque sua atitude negava a verdade do Evangelho. A comunhão cristã não pode ser regulada por costumes externos, mas deve ser enraizada na aceitação mútua promovida pela cruz. Em sua conclusão, Paulo volta a exortar que ninguém se glorie em sua religiosidade, em sua carne, em sua prática ritual, que a única glória seja a cruz de Cristo. Ali está o centro de tudo. A cruz é o fim da autossuficiência e o início da vida verdadeira. Portanto, a carta aos Gálatas não é apenas uma resposta a um erro doutrinário antigo. Ela continua sendo, até hoje, um chamado urgente à pureza do Evangelho, à centralidade da graça, à vida no Espírito e à verdadeira liberdade. Em um mundo onde tantos ainda buscam salvação por desempenho, imagem ou méritos, Paulo ecoa através dos séculos: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não voltem ao jugo da escravidão. Temas principais da carta. 1. Justificação pela fé. Não somos salvos por cumprir a lei, mas pela fé em Cristo. 2. Liberdade cristã. Em Cristo somos livres da escravidão da lei. 3. O Espírito Santo versus a carne. O Espírito produz frutos em contraste com as obras da carne. 4. Unidade em Cristo, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. 5. Paulo defende sua autoridade apostólica. Mostra que seu evangelho veio diretamente de Cristo. Versículo-chave: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. A carta aos Gálatas nos lembra de uma verdade poderosa. Em Cristo não somos mais escravos da religião, nem prisioneiros da culpa. Somos livres, livres para viver pela fé, livres para andar no Espírito, livres para amar com sinceridade. Talvez você esteja tentando agradar a Deus por esforço próprio, mas Paulo nos mostra que a graça não se conquista, ela se recebe. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva aqui no canal Bíblia Explicada. Aqui a palavra de Deus é explicada com profundidade e clareza para transformar, libertar e renovar a sua fé. Que a graça e a paz de Cristo estejam com você. E até o próximo vídeo.